Maravilha, então. A gente pode começar a codar agora para se divertir, aquecer um pouco aí o dia. Vamos resolver esse exercício, né? Tem um exercício da apostila que ele é grande, porque ele tem muitas classes envolvidas, mas é um exercício simples, né? Ele pede para fazer alguns testes para a gente verificar como que funciona, para ver se está tudo certinho, se está tudo correndo bem. Então aqui a gente tem um exercício que ele pede para você criar um fornecedor a partir da classe pessoa que a gente desenvolveu lá no comecinho. Então foi bem quando a gente começou a criar, né, classes, quando a gente entrou no assunto classes, a gente desenvolveu pessoa. É aquela uma que a pessoa faz aniversário, e aí tem o nome, a idade, a altura, se eu não estou enganado, e o método faz aniversário, se faz aniversário, acrescenta um na idade. Eu já copiei ela, já deixei numa pastinha separada, organizando aí para a gente poder desenvolver em cima. E aí ele fala o seguinte: vamos usar a classe pessoa. Estamos lá com a classe pessoa. Classe pessoa, então, peguei. Ela tem nome, altura e nome, idade e altura. A gente fez uma brincadeira para montar essa estrutura daqui. Ela tinha um método aqui. O método mágico dela faz aniversário. Era essa daqui, né? Então, a gente tem aqui uma classe que representa uma pessoa. Então, beleza. A gente vai, a partir dessa classe daqui, a gente vai criar um fornecedor. Então, a gente vai criar um fornecedor. Então, vamos criar um fornecedor irá herdar de pessoa todas as características. Então, herda nome, idade e altura, fora todos os métodos. E aí a gente vai ter que fazer algumas coisas nesse fornecedor, porque além dos atributos que já tem lá na classe pessoa, a gente tem que adicionar algumas outras coisas. São dois atributos, que é o valor máximo e o valor devido. O valor máximo é o quanto que eu posso comprar com esse fornecedor. O valor devido é o quanto eu devo para esse fornecedor, para saber se a gente não está estourando o limite de compra, né? Então tem esses esquemas. E a gente vai implementar um método chamado obter saldo. E esse método obter saldo vai ser o quanto que eu ainda posso comprar, ou seja, a gente vai fazer a diferença do máximo com o devido. Então, o quanto eu posso menos o que eu já usei, né? Vai ter ainda o quanto me sobra. E aí a gente vai ter aí esse obter saldo. Então, vamos implementar esse cara. Então, vamos começar a nossa brincadeira, vamos criar uma nova classe para fazer o fornecedor. Então, vai ser fornecedor. Eu já deixei aqui uma pastinha dentro de herança chamada pessoa. Já coloquei o arquivinho lá do pessoa, para quem não tem ou perdeu, eu fiz a cópia dele já para dentro da pasta para vocês poderem utilizar. Então, beleza, vamos começar aqui a brincadeira, né? Vamos começar fazendo o quê? Fornecedor é uma classe que vai ser uma especialização de pessoa, ou seja, tem as mesmas características que pessoa tem, só que a gente vai colocar algo a mais, né? A gente vai dar mais funcionalidades a ela. Logo, ela estende de pessoa. E aí a gente tem que fazer a chamada do construtor. Deixei aberto aqui para a gente poder ver como que é o construtor dessa classe pessoa. Ela tem um construtor padrão, que é o pessoa, abre e fecha parênteses. Então, super, abre e fecha parênteses. Literalmente, a gente chama o construtor da superclasse, que é a classe pessoa. Beleza, com isso daqui a gente já implementou uma classe fornecedora. Ela implementa exatamente as mesmas características de pessoa. Porém, a gente especificou que ela precisa ter, quais são os nomes? Valor máximo, valor devido, né? Então, tem aqui um valor máximo e um valor devido. São aí os dois atributos que nós temos. Esse cara a gente vai encapsular, então private vai ser do tipo double, valor máximo e valor devido. Tem aí os dois atributos novos de pessoa. E aí a gente vai dar aqui um valor máximo, por exemplo, né, o padrão para quando você for fazer, atender um novo cliente, o fornecedor for me atender, ou quando eu contratar um novo fornecedor,
Vamos colocar aí que o padrão é R$ 1.000. Então, ele vai colocar aqui R$ 1.000, que é o nosso valor máximo de limite para gastar com cada um dos nossos fornecedores. E o valor devido, quando você começa, você não deve nada. Então, vai ser zero aí o nosso valor padrão. Vamos fazer os métodos set e get para cada um dos atributos. Public void set valor máximo. Double valor máximo. E aí a gente vai colocar aqui que o valor máximo recebe o valor máximo. Vou implementar uma regra que eu acho que é importante. Eu não posso ter um valor máximo zerado. Eu tenho que ter pelo menos, sei lá, 1 centavo eu tenho que poder comprar com esse cara, né? Então eu tenho que ter aqui alguma coisa que me permita comprar, colocar um valor de crédito para poder comprar com esse cara, senão eu não vou poder fazer isso daí. Se o valor máximo for maior que zero. Então, estou colocando aqui, se o valor máximo for maior que zero, ele deixa a gente atribuir aí, setar um novo limite, né, para esse fornecedor. Acho que isso daí é importante. E agora vamos implementar para o valor devido. Public void set valor devido. Double valor devido. Esse cara, ele tem algumas características importantes. Eu posso dever zero, mas eu não posso ficar devendo um valor negativo, né? Então, ou eu não devo nada ou é positivo. Eu não fico com crédito na casa, né? Então, vou fazer esse teste aqui para a gente poder fazer a nossa condição de validação. Então, aqui a minha regra é que o valor devido ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, tem que ser maior ou igual a zero. Eu posso não dever nada, mas eu não quero que fique negativo, né? Então, beleza. Se isso daqui for verdade, basta? Bem, não basta. Tem mais uma outra condição limitante aqui. O valor devido, ele ainda tem que ser menor que o valor máximo. Eu não posso dever mais do que o valor máximo que eu posso, né? Do meu limite. Então, o valor devido, ele tem que ser menor ou igual ao valor máximo. São as duas condições aí que a gente precisa, né? Então, opa, não é ou, é e, ele tem que ser maior que um e menor que o outro, né? Tem que respeitar as duas regras, não pode quebrar uma delas. Se isso é verdade, diz ponto valor devido pode receber o valor devido que eu estou passando. Então, uma regrinha aí para a gente manter funcionando harmonicamente aí a nossa ideia de limite. Fazer agora os getters. Public double get valor máximo. Return valor máximo. Public double get valor devido. Return valor devido. E aí vamos fazer um toString para facilitar a nossa vida, né? Então, beleza, vou chamar aqui um arroba override, fazendo esse annotation, e a gente vai fazer aí a sobrescrita do método toString. Então, ele é public string to string, abre e fecha parênteses, e aí a gente vai reescrever esse cara.
Esse cara daqui, ele vai ter a seguinte característica. Eu quero que ele mostre a pessoa e os limites, né? Então, eu vou chamar aqui super.toString. O super aqui, ele não é a chamada do método construtor da superclasse, ele é a chamada da superclasse. Então, assim como eu tenho o does, eu tenho o super. Então, esse cara aqui está sendo chamado dentro da superclasse. Estou chamando o toString da superclasse. Se eu não colocar esse super aqui, ele vai fazer uma recursão, ele vai chamar ele dentro dele mesmo. E eu não quero isso aqui. Né? Então, só para mostrar o nosso método toString, ele devolve aqui o nome, a idade e a altura. Beleza. Após isso, eu vou concatenar aqui um pular. Ah, não, nem vou pular de linha. Eu vou colocar um espaço só para poder juntar e colocar aqui o outro conjuntinho, né? Eu quero montar aqui valor máximo. Desculpa. Valor máximo. E a gente vai fazer agora valor devido. Beleza. E aí ele fecha. Só que o exercício ele fala para a gente criar um método para obter o saldo, que é quanto eu ainda posso comprar com esse fornecedor. Então a gente vai criar aqui um método público também, que vai nos devolver um double. E o nome dele é obter saldo. O método obter saldo, ele faz um return. Não precisa, né? Do valor máximo menos o valor devido. Isso daí é o nosso saldo. A diferença dos dois é o valor máximo menos o valor devido, é o saldo que a gente tem. E aí eu posso pegar e mostrar o saldo aqui também, né? Então ficaria legal eu fazer isso daqui, né? Aí eu vou colocar aqui para mostrar o saldo. Tá aí, ó, bonitinho. Aí ele obtém o saldo, né? Eu acho que fica interessante aí o nosso fornecedor já. Vamos ver se compilando tem algum problema. Override. Escrevendo certo normalmente funciona. Olha só que bonito. Agora, belezinha, compilou. Ele fala aqui no nosso exercício, depois de implementada a classe fornecedor, cria um programa de teste adequado que lhe permita verificar o funcionamento dos métodos implementados na classe fornecedor e os herdados da classe pessoa. Então, a gente pode criar aí um usa fornecedor para a gente testar esse cara. Então, será isso que farei agora. Usa fornecedor. Belezinha, vamos fazer aqui o nosso fornecedor funcionar. Legal. Vamos criar então agora uma classe, criar um objeto a partir da classe fornecedor. Então, fornecedor, vou chamar ele de F igual a new fornecedor.
E aí, belezinha, vamos ver se isso daqui já resolveu nossa vida, né? System.out.println. Vamos mandar imprimir aqui o nosso fornecedor. O que eu quero ver nesse momento? O que eu preciso que isso daqui esteja fazendo, né? Eu preciso que ele imprima nome, idade e altura, só que o nome, idade e altura são José Everson 56, 1 e 82. São os valores padrões. No fornecedor, os valores padrões o nosso valor máximo é 1.000, o nosso valor devido é 0. Nosso saldo, então, é 1.000. Então, é isso que ele deve de imprimir para a gente. Rodando, olha lá que legal, bacana. A gente tem realmente aqui um saldo de 1.000, tem lá o valor devido, o valor máximo, e ele conseguiu imprimir aqui os dados do nosso fornecedor. Bonitinho, funcionou legal. Fica aí, então, o exemplo que a gente consegue fazer isso aqui funcionar. Posso fazer algumas tentativas de modificação, né? Então, por exemplo, o nosso f.set nome, eu posso mudar o nome aqui para Albertino. É o novo nome do nosso fornecedor. Então, compilado, executando, a gente vê que mudou para Albertino. Então, está funcionando sim fazer a modificação do nome. Se a gente quiser testar lá o ponto 7, idade, e a idade, vamos colocar aí 45. Não sei, o outro era 58, né? 58, 45. E olha lá, 45, está funcionando bonitinho. Se a gente tentar inserir então, aqui, ponto 7, sei lá, valor, eu não quero que o valor, agora eu comprei alguma coisa com ele, então eu estou devendo alguma coisa para ele. Fiz uma compra no valor de R$ 500, então eu estou aumentando aí o valor devido. Compilando, executando, a gente tem agora aqui, fiz a compra de R$ 500, sobrou um saldo de 500, porque era 1.000 o meu limite, né? Então, beleza. Se eu tentar, por exemplo, f.set valor máximo, eu vou passar agora o meu valor máximo para 200. Então, estou baixando o meu limite de compra com esse fornecedor. Então, compilado, executando, legal, ele não faz a compra, então eu não posso ficar devendo para ele R$ 500, não tem essa possibilidade, porque 500 é acima do valor máximo que eu posso. A mesma coisa se eu tentasse colocar aqui um valor negativo, né? Se eu tentasse colocar um valor negativo, ele também não iria mexer, ele não ia deixar eu fazer isso daí. Perfeito, funcionou. Então, essa brincadeira aqui está, sim, funcionando, está bem bacana, e ele está calculando o saldo direitinho. Joia, fica aí o exemplo, então, para a gente ver, né? Depois, continuando nossa atividade, ele fala o seguinte: agora faça o seguinte, crie uma classe chamada empregado. Ela é filha de pessoa também. Então, a gente vai ter que fazer o mesmo esquema, fazer uma nova classe chamada empregado e ela é filha de pessoa. Então, vamos fazer mais uma classe. Então, salvar esse cara daqui como o nome dela é empregado. Empregado. Tá lá o nosso empregado. Feito. Tá aí, criamos nossa classe que representará um empregado. Empregado, ele é uma especialização de pessoa, então ele é uma extensão de pessoa, ele estende a classe pessoa. E a gente já sabe que
primeira coisa que a gente deve fazer dentro do construtor dessa classe é chamar o construtor da superclasse. Então, chamamos o construtor da superclasse aqui. Beleza. Agora a gente pode continuar a nossa leitura lá. Já está montado, o nosso empregado é uma pessoa a partir desse momento. Então, temos essa informação importante. Considere que cada instância de empregado tem, além dos atributos que caracterizam a pessoa, que no nosso caso ficou nome, idade e altura, e todos os seus métodos, ele tem lá o número da seção, o salário base e o imposto de renda. Então, tem lá número da seção, tem salário base e imposto de renda. Beleza? São essas as características. Implemente a classe empregado e, além dos métodos, ele tem o calcular salário. Então, esse cara ele não tem obter saldo, mas ele tem o calcular salário e vai devolver o salário do nosso empregado. Só para facilitar a vida, eu vou colocar o número de sessão como inteiro, beleza? Private int, número de sessão, salário base, private double, salário base e imposto de renda, os dois double. Então, aqui, diz número da sessão. Opa. Vou colocar aqui que todo mundo que entra vai pertencer à sessão 1, primeira sessão nossa. O salário. O salário base do empregado vai ser R$ 1.100. E o imposto de renda, vou colocar aqui, para essa faixa salarial, vai pagar 5%. Opa, IR. Vai pagar 5% de imposto de renda aí. Beleza. Fazer os métodos set. Então, vamos fazer aqui a nossa contagem. São 3 métodos, então vai ser public void set número sessão e vai passar aqui dentro um inteiro que representa o número da sessão. Só para não termos nenhuma brincadeira chata, eu vou deixar esses números sendo maiores que 0. Tem que ser maior que 0. This ponto. Se alguém tiver na dúvida por que eu estou deixando maior que 0, faz muito sentido na minha cabeça, eu não sei se vocês perceberiam isso. Quando a gente lida com real dados, banco de dados, número de seção poderia ser alguma coisa que seria o ID que representa o empregado. Quando você está num banco de dados, normalmente o primeiro número, quando você coloca a numeração automática, é 1, não é 0, beleza? Então, por isso, maior que 0 nesse caso daqui. E ele não vai, ele aceita números negativos, você pode colocar 0, mas nesse caso específico, se ele seguir o esquema de autonumeração de um banco de dados, ele vai começar em 1. Então, por isso que eu coloquei aqui que tem que ser maior que 0. Só para registrar aí o porquê que eu fiz essa implementação daqui, que eu acho interessante. Fazendo lá um public void set salário base. O salário é dado em double. Sei lá, mas eu acho que você não vai dar salários negativos e nem... Você pode ter até um salário base 0, o cara não ganha salário, ele é um cara que está fazendo uma colaboração com você, está trabalhando de graça, está registrado como empregado.
Mas eu acredito que negativo, ou seja, pagar para trabalhar, aí já é zoeira demais, né? Então, vou tratar essa ideia que o salário base ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. Se isso for verdade, agora a gente vai setar o imposto de renda. O imposto de renda é dado pelo valor em porcentagem. Se é em porcentagem, eu posso ter 0% de alguma coisa é possível. Mas porque é dedutível, né? Você vai deduzir 0%, ou seja, nada. Ele é isento. Mas eu acho que não deveria. Eu acho que o imposto de renda ele chega até 27,5, se eu não estou enganado. Mas vamos supor, ele não pode passar de 100, né? Porque você está pagando 100% do teu salário como imposto. Então, acho que isso daí é o máximo que pode. Eu não posso receber 1.000 e pagar 2.000. Isso daí é incoerente, né? Sorte que ninguém fez piadinha, mas lembre-se que você está no Brasil, né? Não duvide de nada. Ah, mas é porque já é óbvio, né, senhor? Não é uma piada, é uma realidade. Eu vou deixar então, ele pode ser maior igual a zero e menor igual a 100, beleza? Muito bom, muito bom. Não é uma piada, é uma realidade. Isso é dolorido, na verdade. É. A verdade dói. Dói no bolso, principalmente. Nem me fale. Faz parte do processo. Fizemos então os 3 métodos, né, para setar o número da sessão, o salário base e o imposto de renda. Show. Vou fazer os gets para esses caras. Public int get número sessão return número sessão. Então, beleza, a gente está retornando o número da sessão. Public double get salário base return salário base. Public double get imposto de renda return IR. Beleza. A gente vai ter aí o método calcular salário. Então, a gente tem aqui um public, vai devolver o salário vai ser calculado em double, calcular salário. A gente já implementa ele só para continuar aqui. E a gente vai ter aqui um arroba override. E a gente vai sobrescrever o toString. Então, public string to string. Tá feito aqui. Beleza, agora vamos ver como que é dado o cálculo do salário, segundo aqui o que a gente tem. O que é o imposto de renda? O imposto de renda é a porcentagem retida para o imposto de renda. Então, uma dada porcentagem do teu salário é descontado de você para pagar imposto. Então, beleza, a gente tem então que o nosso salário, na verdade, ele é o salário base menos o salário base, e aí a gente vai fazer um produto, né, multiplicar pela porcentagem. Então, pelo imposto de renda. Só que esse valor daqui, ele está de 0 a 100. E esse cara ainda tem que ser dividido por 100, né? Então,
a gente vai pegar e dividir esse cara por 100 para dar ele um valor em porcentagem. Belezinha, a gente tem então agora a subtração do nosso imposto de renda, né? Tá aí, esquema, a gente calcula o salário da pessoa. O salário é o salário base menos o que é descontado do imposto de renda. Só que o nosso imposto, a gente está recebendo ele em valor de porcentagem, então tem que dividir por 100 para transformar em numérico. Você multiplica os dois, você vai ter essa porcentagem do salário base e a gente vai subtrair ela do salário, e é isso que você recebe. Então, tá aí, calcular salário vai ser feito bonitinho. Vou pegar aqui parte do nosso toString, só para acelerar a nossa vida aqui. Parte do nosso toString. O nosso toString, vou seguir a mesma ideia, vai chamar lá o toString do anterior, e aí a gente tem as características agora, que é número da seção, depois a gente tem o salário base, aí a porcentagem do imposto de renda, né? Quanto que você paga de imposto de renda. Vou colocar lá 1% depois. E a gente tem o salário. O salário dele é dado pelo calcular salário. Beleza. Se tudo correu bem e direito, vamos ver aí como que vai ser o esquema. A gente vai ter 1.100, se fosse 10% seria 11, como a gente colocou 5%, vai ser a metade de 11, né? Vai ser 5,5. Então a gente vai ter 94,5, deve ser isso aqui, 1.094. 94,5, 1.094. Deve ser alguma coisa desse tipo. Vamos compilar esse cara, ver se está tudo certo. Compilação concluída, vamos fazer o teste então, vamos lá, fazer um programinha para testar. Usa empregado. Usa empregado. Vamos testar esse cara daqui, mesmo esquema, empregado, vou chamar ele de E igual new empregado. Então, system.out.println e vamos ver aqui o nosso empregado sendo impresso. Compilou, rodou. Olha lá que bonitinho o nosso empregado. Nosso empregado, então, é o José Everson, de 56 anos, 1,82 de altura. Ele está na seção 1, o salário base dele é de 1.100. Ele paga 5% de imposto de renda, então dá menos 55. Ah, não é, tira um zero, é verdade, não é 0,5%, é 5%, então é 45, tá certo. Tá aí, então, 1.045 o salário dele. E aí a gente pode fazer os nossos testes, né? Vamos experimentar aqui. Falando um set salário base, agora vou passar que o cara, ele virou programador full stack. Vamos ver como que vai ficar aí os dados dele. Ó, que bonitinho. Meu Deus do céu. Pô, André, ganhando 10 mil aí, ó, só fazer um cursinho rápido, já sai ganhando 10 mil. Ah, não ficou sabendo? Já foi atualizado já, Sora. Já agora é 30 mil. 30 mil? Porra,
Só. Eu tô bancando bobeira, hein? Eu já deveria ser full stack para tirar esses 10 mil antes. Ia ficar felizão, hein? Então, Agora, sendo full stack é 30 mil, vou largar essa vida de aula, cara. isso se você for estagiário. Se você for já. Se você Porque estagiário, lembre-se, estagiário não é nem júnior, né? É só para lembrar. Né? Exatamente. Quando eu chegar, sei lá, a ser pleno, imagina só, né? Nossa senhora, hein? Agora, cientista de dados já está um pouquinho mais. Cientista de dados está 40. Poxa vida, viu? E eu queria ser cientista maluco quando era criança. Aí vou começar a analisar dados, aí eu vou ficar maluco se eu receber esse dinheiro daí por mês. A gente começa a falar isso aí, daqui a pouco o pessoal da sala começa a acreditar mesmo. Não sei, vai saber. Mas é muito bom. Essa bagunça daí é boa. Vamos setar aqui agora, você vai pagar, para ficar conta redonda, 10% aí de imposto. Né? Vamos ver. Bonitinho, ó lá. Milão já foi. Só para vocês terem uma noção, né? Você vai pagar quase 28%. É quase 28%. Se você ganhar 10 mil, na verdade, você vai ter aí, se só imposto de renda fosse descontado, 7.200, beleza? Só para vocês terem uma noção, se for contratado pela CLT. Só para fazer uma brincadeira, né? Deixo claro, o que a gente está falando é zoeira mesmo, existe uma zoeira aí, é um meme muito interessante que fala aí que esses cursos que a galera oferece, cursos rápidos de formação de desenvolvedor, você que é advogado e quer mudar de área, venha fazer o curso aqui do tio Cristóvão. O tio Cristóvão te ensina a ser programador é a nova onda, te transforma em full stack em algumas semanas e você sai com emprego garantido, ganhando mais de 10 mil reais por mês. Nossa, Essas... Transformar alguém em full stack é fácil, senhor. É só dar o diploma. Difícil a pessoa saber. Aí depois ele procura no Google, né? Ué. Eu sei, essa também eu já sabia. Só dá o diploma. Depois procura no Stack Como Overflow. fazer banco de dados em HTML. O melhor foi quando um desses marqueteiros mandou um desses anúncios pro Akita no Twitter dele, né? Nossa, foi pouco pro Akita. Eu sei. Aí o cara lá deitado, mostrando, passeando de carrão. Você quer também ter um carrão desse, uma mulher bonita dessa, um apartamento luxuoso desse, beber vinho importado, uísque. Venha fazer o nosso curso, né? Nossa, igual eu vi na tirinha, toma cuidado comigo que meu namorado vai hackear você, hein? Ele é programador HTML. Boa, fica esperto, ele deve de hackear mesmo, viu? Esse cara daí é o próximo nível da evolução dos programadores. Muito zoado, né? Vamos lá. Vamos lá, então a gente vai fazer o administrador. Agora a parte 3 desse exercício, ele fala, implemente a classe administrador como subclasse da classe empregado. Agora não é de pessoa, é de empregado. Então vamos fazer o administrador. Criando, então, a classe administrador. Não sei porque eu não gosto de ficar escrevendo administrador. Acho que é mal de quem tá no mundo Linux, né? Administrador ou administrator é coisa de Windows. E é verdade. Então, vamos lá. Administrador. Ele vai ser uma especialização. Falando nisso, eu tô apanhando aqui porque eu Por criei uma quê? pasta. Só que eu não vou usar mais essa pasta. Eu tentei deletar ela, tá dando que eu não tenho permissão para acessar a pasta. Eu criei essa pasta. Tinha que ser o Windows. Cara, Nem como se fosse o administrador. Linux, é normal. Eu tenho muita coisa que eu crio que eu não posso apagar, porque só o root que poderia apagar. Mas é normal. Mas o Aqui Windows, ele tem dessas. No Windows
tentando como administrador, ele não me deixa pagar. É porque o administrador do Windows não é administrador de verdade. Ainda existem alguns outros níveis. Só que os outros níveis não são permitidos login, né? Eles não permitem criar perfil. Então O tem algumas PC coisas. é meu, porra. Deixa eu fazer o que eu quiser. É. É. Eu acredito nisso, eu sofro muito com isso até hoje. Vamos lá estender o nosso administrador de empregado, né? Empregado. E aí a gente faz a chamada do construtor do empregado. Nosso empregado também tem um construtorzinho padrão, beleza. Feito aí, nosso administrador já é um empregado, né? Ele já tem lá todas as características de um empregado. Vamos ver aí o que temos mais de pedido, né? Um determinado administrador tem como atributos, além de todos os atributos da classe pessoa, porque ele é uma pessoa, já que empregado é uma pessoa, então o administrador tem nome, tem idade, tem altura. E da classe empregado, ele tem também todas as características de empregado, que é o salário base, o imposto de renda e o número de sessão, né? Ele vai ter agora um atributo chamado ajuda de custo. Então vamos criar esse ajuda de custo. Então a gente tem aqui um private double ajuda, coloquei mesmo ajuda de custo. Ajuda de custo, coloquei. Ajuda de custo, né? Então, além de todos os outros atributos que a gente já vai nomear, a gente vai falar que quando você é um administrador, a ajuda de custo que você vai receber por estar num cargo de chefia, de confiança, né? Sei lá, R$ 2.000. Então, estou colocando aqui R$ 2.000 a mais no teu salário. Vamos fazer o método set. Public void set ajuda de custo. Acredito eu que em um determinado momento eu posso zerar essa ajuda de custo, mas ele não pode pagar isso aí, não tem que devolver dinheiro, né? Então, vamos colocar lá que a ajuda de custo ela pode ser igual a zero, né? Então, ela pode ser até igual a zero, mas negativa não. Então, se isso é verdade, a gente pode fazer lá a passagem do valor. Fazer o método get, public double get ajuda de custo, e aí a gente retorna a ajuda de custo. A gente vai ter aqui que mudar o método calcular salário, né? Então a gente vai ter a mudança dele. Então o nosso calcular salário, ele está aqui, só para lembrar, ele devolve um double calcular salário. O administrador vai ter um cálculo diferenciado porque ele tem ajuda de custo, né? Então a gente vai ter aqui um public double calcular salário. Esse cara daqui vai dar uma dorzinha de cabeça porque tem que ser modificado. E a gente vai precisar também do nosso public string to string. Vamos conversar sobre o calcular salário. Vamos ver como que é calculado o salário do administrador. Note que deverá redefinir a classe administrador o método herdado calcular salário. O salário de um administrador é equivalente ao salário de um empregado atual, acrescido da ajuda de custo. Então, eu tenho que calcular o salário normalmente e adicionar aí a ajuda de custo. Então, a gente precisa fazer exatamente isso. Só que, o que acontece? Esse método já foi declarado. Ele está sendo modificado. Então, a gente tem que informar. É uma boa prática. Ah, se eu não colocar, eu não coloquei e funcionou, professor. Funciona. Não tem problema. Mas é bom você lembrar de ter que colocar, né? Mostra que você sabe o que você está fazendo. Override, então a gente está sobreescrevendo, a gente está mudando o conteúdo dele, então ele está mudando a forma de funcionar.
Esse cara aqui, ele vai ser o cálculo que a gente fazia do salário e depois a gente adiciona a ajuda de custo. Ele vai ser exatamente o cálculo do salário lá do empregado, ou seja, da nossa superclasse, mais ajuda de custo. É isso daí. Então, ele vai calcular o salário novamente, bonitinho, e ajuda de custo. Ajuda de custo não entra como desconto, beleza? Só para saber. Então, aqui também a gente está fazendo uma modificação na parte interna do método, a gente está reescrevendo esse cara aqui, né? Então, vamos fazer aqui o @override. Então, nosso método aqui vai ter um return de alguma forma. Vou fazer o mesmo esqueminha, vou copiar lá para facilitar a vida aqui e a gente poder terminar isso rapidinho. Tá aí a nossa brincadeira, a gente vai ter a chamada do super do toString, bonitinho. Ah, você está chamando novamente aqui, então quer dizer que toda vez é isso? Não. É uma característica do nosso exercício, entendeu? Nosso exercício é desse jeito. Mas poderia não ser, poderia não ter a necessidade de chamar esse cara. Para a gente está chamando. Então, aqui a gente tem todas as características de um empregado, só que a gente vai acrescentar aqui a ajuda de custo, né? Então, a gente vai adicionar a ajuda de custo. Então, vai ser aqui ajuda de custo. E aí, a gente adiciona a ajuda de custo aqui. Então, ficou bonitinho, compilou. Opa, legal. Lembrando, esse super.toString, ele vai imprimir o quê? Ele vai imprimir o nome, a idade, a altura, o número de sessão, o salário base, o imposto de renda e vai imprimir também o salário do cara. Então a gente vai ver como que vai ficar esse esquema aqui para ver se ele vai imprimir os valores corretos. Se a gente pegar o nosso usuário padrão, ele vai receber 1.045 mais ajuda de custo 3.045. Então, deveria ser essa daí a impressão do valor do salário. Vamos ver se vai dar certo, então. Então, compilado esse cara compilou com sucesso. Vamos fazer uma classe para testar. Salvar esse cara. Usa administrador. Administrador. A igual a new administrador. Pronto. A gente vai fazer a impressão para ver o que vai sair aqui. System.out.println. E aí a gente manda imprimir nosso administrador. Compilando esse cara, rodando este cara, badabim. Olha lá que legal. O salário dele, 3.045. Então, deu certo. Ele imprimiu aqui as informações. Vou até aumentar para vocês poderem ver, né? Quando a gente fez a chamada, ficou aqui, né? As informações da pessoa. Então, isso daqui é de pessoa. E isso daqui é de empregado. E isso daqui é de administrador. Então, a gente tem ali pessoa, empregado, administrador. São as informações dos 3 níveis. Né? A gente tem aí, se a gente fosse colocar, a gente tem o nosso avô, nosso pai e o filho. Avô, pai e filho. 3 gerações, né? Então, tá aí as 3 gerações sendo descritas. E funcionou bonitinho. E aí a gente pode fazer os nossos testes, né? Por exemplo, a gente colocar lá a ponto, vou mudar a ajuda de custo, o cara vai ganhar agora R$500 de ajuda de custo. 7 a ajuda de custo.
ele não vai ganhar R$ 500, ele vai ganhar R$ 455. Só para dar valor redondo agora. Rodando, vai dar 1.500, né? O salário dele, 1.500. Olha lá, bonitinho, funcionando, bacana. A gente consegue mudar a ajuda de custo, a gente consegue mudar o salário dele. Então, por exemplo, vamos mudar o imposto de renda para 50%. Zoeiro, mas vamos colocar aí, 50. E aí, aqui eu vou dar quinhentinho para ele. Ele vai ganhar menos de um salário. Agora ele estava ganhando 1.000, ele está ganhando 1.050 agora. Estava ganhando 1.100, agora está ganhando 1.050. Tá aí. A gente consegue fazer alguns testes para validar. O último que a gente tem, acho que é o último, né? O último que a gente tem é para fazer a implementação do operário, né? Então, o operário a gente vai fazer a implementação, ele também é filho de empregado, então vamos fazer aí a nossa classe operário. Operário. Operário também estende em empregado. A gente vai fazer aqui a chamada do super. Operário tem como atributos valor de produção, que corresponde ao valor monetário dos artigos que ele efetivamente produziu, então quanto que ele produziu, e a comissão. Então são essas as características do empregado, do operário. Então a gente tem aqui valor produção. E comissão. São os dois atributos que nós temos. Vamos dizer que normalmente o valor de produção de um empregado por mês sei lá, R$ 100.000. Produziu R$ 100.000 em produtos. E a comissão, vou colocar aqui que é 1%. Ele recebe aí 1% do valor. A gente vai fazer o nosso método set. Public void set valor produção valor de produção, vou colocar que ele é maior ou igual a 0, o cara não produziu nada, por exemplo, um mês de férias, né? Se for verdade, diz ponto valor de produção, recebe valor de produção. E public void set comissão. Double comissão. Vou dizer que a comissão ela tem que ser maior ou igual a 0. Posso não pagar comissão para ele, né? Pagar 0 de comissão, mas eu posso colocar aqui uma regra, por exemplo, não pode passar de 50%. Então, se o cara produziu 100.000, ele vai ganhar, né? Tá muita coisa, 10%, vamos colocar lá. A comissão não pode passar de 10%. Beleza, e para fechar, fazer lá os métodos get.
double, né? Double get valor produção. Return valor produção. Public double get comissão. Opa, o que eu fiz? Que absurdo. Agora sim. Return comissão. Ele pede para fazer o cálculo do salário, então a gente vai fazer lá o calcular salário, @override public double calcular salário. Calcular salário é o mesmo esquema, ele vai receber o salário base dele, então a gente vai fazer lá o nosso return chamando super.calcular salário. Então, estou chamando o cálculo do salário. Só que eu tenho que acrescer a esse cara daqui o quanto que ele vai ganhar de comissão. Então, como que eu vou calcular a comissão? É o valor da produção vezes a comissão. Isso aqui dividido por 100, que a gente está querendo em porcentagem, né? Então, a gente vê aí qual que é o valor e a gente acresce. É isso daí. Chamar lá o nosso toString, então vou copiar aqui do administrador, vai ficar bem parecido, né? Copiado aí do administrador, o nosso toString, a gente tem agora o salário, eu vou colocar aqui a comissão, valor produzido, valor produção, e a gente tem a comissão. E aí a gente imprime a comissão, bonitinho, olha lá. Feito isso daí, só compilar para ver se está tudo certo. Compilado, fazer um método, fazer uma classe para testar. Então a gente vai salvar essa daqui, vai ser usa, esse cara é operário, usa operário. Operário, O igual a new operário. E aí a gente faz um system.out.println do O, operário. Vamos ver se esse cara aí deu certo, né? Compilando, rodando. Olha só, a gente tem 1%, o cara ganhou um salário bom, hein? O salário dele foi acrescido aí de mais R$1.000. Ele produziu 100 mil, ganhou 1% sobre essa produção, mais R$1.000, acresceu bonitinho. Tá aí as informações legaisinhas. Crianças, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução do exercício. Bem tranquilinho, bem bacana. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre polimorfismo. Boa semana para vocês, bom final de semana, tudo de bom.